Fala galera, sejam bem-vindos ao seu canal de entrevistas. Eu sou Henrique Setani e você está no programa Papo Direto. Minha convidada de hoje é graduada em Educação Física, doutoranda em Ciência do Movimento Humano. Participou da Copa do Mundo de Paraciclismo da Alemanha, do Campeonato Mundial de Paraciclismo da Suíça e foi coordenadora voluntária da Copa do Mundo de Paraciclismo do Rio de Janeiro, pela Confederação Brasileira de Ciclismo. Participou também dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, e dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Minha convidada é Mariane Ferreira. Seja bem-vinda, Mariane. Muito obrigada, Henrique. Olá a todos. Agradeço o convite por estar aqui hoje, né? Mariane, antes de mais nada, né? A gente sabe da profissional que você é do ciclismo, né? Paralímpico. Mas como é de praxe do programa Papo Direto, né? Eu gostaria de saber um pouquinho da Mariane, pessoa, tá? Sem ser a atleta, né? Que auxilia nas competições, né? Paralímpicas, se eu poderia dizer mais precisamente assim, né? Tá? Quem é a Mariane Ferreira? Mariane, ela é filha, né, da Doci, né? Minha mãe é do lar, com José Carlos. Meu pai era agricultor, atualmente ele é porteiro. Sou a quinta filha de 6 filhos. Eu gosto muito de ler, de estudar, né, de esportes, né, principalmente. E nasci, né, fui criada na roça, né, depois vim para a cidade, estudei a vida toda em escola pública, né, e era sonhadora, né, como a maioria das pessoas, né, dos jovens, né, sempre fui muito sonhadora com tudo, né, e esse é um pouquinho de mim, né. Eu sou mãe também. A Joana, minha filha, ela vai fazer 5 anos, né? E ela que tem aí me acompanhado agora durante essa trajetória nos bastidores do esporte, né? E fala para mim, Mariane, o teu sonho sempre foi ser educadora física ou surgiu de uma hora para outra essa vontade de trabalhar dentro do esporte? Eu comecei na área da enfermagem, né? A minha carreira. Então, sempre gostei muito do esporte, né? Na época, quando eu comecei, né, a gente não tinha tanto, não via tanto bicicleta competitiva quanto a gente vê hoje, né? A gente não via tanto né, pessoas alcançarem o esporte como profissão, né, como a gente consegue ver um pouquinho melhor hoje, né? Então, assim, eu não sonhava, é uma coisa assim que estava próximo, né? Então, mas eu sempre gostei muito de esporte, né? Adorava competir, né? Comecei a competir no atletismo, mas aos 5 anos minha mãe colocou na natação, né? Meus pais sempre incentivaram a gente nessa parte de fazer as coisas boas, né? Então, a gente muito cedo estava envolvida com esportes, né? E aí depois eu fui, quando foi chegando o momento de decidir, né, de sair da escola, terminar os estudos, né, do ensino fundamental, aí eu comecei a pensar em algo que eu poderia estar fazendo profissionalmente, né, a carreira. E a enfermagem é uma área que sempre me chamou muita atenção, a área da saúde, né, na enfermagem. E aí eu comecei a fazer a enfermagem, né? Mas o esporte falou mais alto, aí eu conheci o ciclismo, fui tendo, né, envolvimento com pessoas, com isso mais profundo com o esporte. Foi aí onde eu deixei, né, a enfermagem e fui voltar, né, para a área do esporte. Vou terminar o curso de enfermagem ou não? Você parou durante o curso?
eu fiz o técnico em enfermagem, aí eu comecei a trabalhar na área, né? Trabalhei na UTI, em Poços de Caldas, na época, fazem mais de 10 anos. E aí eu comecei a fazer a faculdade em São João, fiz um curso na época de especialização em instrumentação cirúrgica, já estava entrando bastante assim na área e mudei, assim, mudei totalmente. Eu vi o esporte prazeroso, sabe, como prática para mim, né? Mas eu sabia que eu gostava do esporte. E eu não via possibilidade, assim, eu não sei se eu tinha um pensamento muito limitado do profissional de educação física, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a conhecer mais, me envolver mais com o esporte, aí eu fui me apaixonando mais, e aí foi onde eu consegui, com mais segurança, né, seguir essa área do esporte e deixar a enfermagem. E que etapa da sua vida que você resolveu largar realmente a enfermagem e partir para a educação física? Porque você já estava atuando na área da enfermagem, né? Uhum. E é difícil para quem já está no mercado de trabalho, né, abrir mão daquele salário, daquela profissão que já está trabalhando para arriscar numa profissão totalmente nova, né? Ou você começou paralelamente? Como que foi o primeiro contato com a educação física? Foi uma transição, né? Na verdade, eu comecei no ciclismo, né? Comecei como atleta, então fiz a minha transição da enfermagem para atleta, né? E aí depois, né, estando ali no cenário nacional já, aí eu comecei a me preocupar também com essa questão do estudo, né? Aí foi onde eu fui e me formei, né? Estava no período de competir, num período de alto rendimento. Então, essa mudança, ela aconteceu porque eu vinha competindo em algumas provas já na região, tive bons resultados, competi um campeonato brasileiro, e esse brasileiro ele foi muito bom, foi um resultado excelente, e aí foi onde as grandes equipes me fizeram propostas, e aí eu comecei aí eu aceitei, aí eu fui, aí eu deixei, né, pedi demissão no hospital, né, na época, e fui viver do esporte, do ciclismo, né. Então você se profissionalizou no ciclismo mesmo, né? Isso. Ou Aham. aí você começou a participar de competições. Aí foi uma carreira, né? Foi todo um processo. Então, eu comecei lá com. Quando eu comecei a pedalar, eu não pensava em estar em equipe, eu não pensava, né? Eu não imaginava para onde a bicicleta poderia me levar, né? E aí eu comecei a pedalar, e eu lembro que eu comecei a pedalar com o pessoal, com os meninos daqui, da região, e na época não tinha tanta gente pedalando, então era mais os meninos, né? Então a gente pouco via, né? Mulher pedalando, uma ou outra. Eu comecei a pedalar com o pessoal, e aí eu comecei muito bem, né? Aí os meninos, eu lembro até hoje que faziam duas semanas que eu tava pedalando, eles falaram, e Mari, daqui 2 semanas a gente não segura mais você, né? E aí foi, né? Eu continuei pedalando, aí recebi proposta de competir pela equipe de São João, que na época tinha uma equipe. E aí eu aceitei, só que eu tava com uma mountain bike, e eu falei assim, e aí eles me convidaram para competir speed, né? Que muda a bicicleta, né? Aí eu falei assim, olha, tudo bem, só que eu gastei tudo que eu tinha para montar essa mountain bike, né? Que a minha intenção era pedalar, pegar a estrada de terra, que eu adoro, né? A natureza, ir de uma cidade a outra, enfim. Eu falei assim, olha, eu gastei o que eu tinha nessa bicicleta, não vou ter dinheiro para montar uma speed, né? Aí o técnico falou, tudo bem, a gente faz o seguinte, a gente monta para você uma bicicleta, uma speed, e deixa consignado com você enquanto você competir pela gente, né? E aí, você, se encerrando o contrato com a gente, você devolve ela. Então tá, tudo bem. Aí foi. Aí eu fui. Eu comecei a competir as provas, e nisso eu já estava competindo, né, com a minha mountain bike, que era bem simplesinha na época, e eu estava ganhando provas com ela, né, aí na região. Então já estava ganhando os campeonatos, então foi onde, né, foi bem legal, porque eu comecei me destacando, né, e aí depois eu comecei com o speed e também, né, com esse outro tipo de bicicleta, eu comecei a me destacar também nesses outros tipos de provas. E aí o ponto, assim, para eu alcançar grandes equipes, né, porque essa equipe na época era uma equipe, né, regional.
E para eu alcançar equipes nacionais, né, maiores, aí eu tinha que, né, estar participando de eventos nacionais, né, eventos maiores. E aí foi onde o pessoal falou, Mari, você tem que aparecer. Você tem que aparecer, você tem potencial, você é nova e tem tudo para estar aí, né, despontando, né, na sua carreira como ciclista. Aí, para isso, você tem que ir no evento. Aí teve um campeonato brasileiro. Aí foi meu primeiro campeonato brasileiro. E eu lembro que na época eu estava com uma bicicleta de alumínio, né? A gente tem material de alumínio e material de fibra de carbono. A fibra de carbono é um material muito leve, né? Uma bicicleta muito leve. Então a minha era de alumínio, né? Que aqueles fizeram e me emprestaram. E aí eu fui com essa Speed, né? De alumínio emprestado da equipe, no brasileiro, no primeiro brasileiro. E a sapatilha, né? Que é uma sapatilha específica, né? Para o esporte, para o ciclismo. Ela tem um clipe embaixo que vai num pedal específico. Então ela vai clipada, né? Que a gente fala, é gruda. E aí a gente pedala. E a minha sapatilha, a sapatilha para andar na terra, que a gente fala de MTB, e para andar de speed, que é na pista, são diferentes. E eu tinha a sapatilha de andar na terra, de MTB. E eu fui competir de speed. Então aí eu fui com uma bicicleta pesada, com uma sapatilha que não era própria, para o meu primeiro brasileiro, né? E na época era muito concorrido, assim, era bem forte o nível, assim. Ainda é, mas assim, tinha umas brasileiras competindo na Itália, tinha uma nos Estados Unidos, então era um evento nacional, né? E aí elas vinham, né? Então vinha todo mundo de todo lado, todas as brasileiras de todo lado. Aí foi. Aí nesse brasileiro, eu disputei, aí na chegada, né? Na linha de chegada a gente tem um sprint, né? Que é aquela força final que a gente faz para passar a linha. Então eu disputei sprint ali com as meninas, com um grupinho seletivo das meninas que eram as mais fortes que a gente tinha, né? E aí eu fiquei em sexto lugar. Aí, ali na linha, sabe? E aí, se fosse por categoria, na época não tinha sub-23, né? Hoje já tem. Então, na época, se tiver sub-23, né? Campeã brasileira sub-23, né? Então, eu fui a primeira sub-23. E na elite, no geral, em sexto lugar. Aí, nisso, aí todas as equipes começaram a ver, né? Aí foi onde eu comecei a receber propostas para fechar para o próximo ano, né? Começar meu ciclo aí com equipe grande. Aí foi onde eu não parei mais. Aí você conseguiu uma bicicleta mais leve, né? Uma sapatilha própria, aí foi. Aí a gente tinha salário, as equipes tinham bicicleta, né? Eu consegui até acesso mais fácil até a comprar, né, bicicleta, né? Então, aí tudo começa a seguir, né, mais facilmente, né? Mas foi esse Porque início aí, conforme você começa a ficar conhecida, né, como atleta, vai tendo oportunidades, né? Vai aparecendo propostas, né? Isso. E é claro que vai ter até patrocínios, né? De marca, de bicicleta, de sapatilha, de roupa, de capacete, que vem procurar os atletas também, que é interesse deles, né? Isso aí em todos os esportes, né, Mariana? E para você ver, né? Você iniciou na mountain bike, né? Que é uma prova mais, igual você falou, de área rural. E a speed seria mais velocidades, né? Seria aquela prova que a gente vê olímpica que corre em círculo, não é? Em alta velocidade ou não? Também. Ou é em pista urbana? A competição que você participava? Isso, no speed, né, a gente tem dois tipos de competições, né? Que é aquela monocircuito oval, que a gente chama de velódromo, né? Que são provas de velocidade. É igual atletismo, fazendo uma comparação meio grosseira. Atletismo, a gente tem provas de pista e provas de maratona, né? Então, as provas no ciclismo a gente tem também no velódromo, que é pista, e a gente tem fora dele, que é prova de resistência, que a gente fala. Então, vai ter prova aqui na cidade, né, de speed. Então, fecha um circuito na rua, né, um circuitinho, e aí compete ali, vai por voltas, né, na rua. Aí são provas de rua, ou tem voltas que a gente fala, né, que a volta de Tour de Goiás, né, alguma coisa assim.
Então, vai de uma cidade a outra. Aí, cada dia, você faz um ponto a outro, né? Então, tem essas voltas também. São as provas de estrada que a gente fala. Você lembra da primeira bicicleta que você ganhou quando era pequena? Você teve? Ou Nossa, não? eu lembro, era uma calaizinha roxa. Eu tinha, Era acho bem que, diferente, né? 4, 5 anos de idade. Né? Foi a minha primeira bicicleta. Tá, e você nunca pensou que se um dia você ia se tornar atleta, né, de ciclismo, né? Nada, Saiu na com... roça, lá tinha aquela bicicletinha lá na roça, né? Toda para criança mesmo, andava para cima e para baixo com ela na terra. Nem imaginava. Eu lembro que uma vez, quando eu comecei a pedalar, uma pessoa falou: Mari, você não pensa em ir para as Olimpíadas? Uma pessoa de Aguaí, não lembro quem era. Aí eu peguei e falei assim: ah, não sei. Sabe quando você nunca pensa? Eu falei, ah, não sei. Eu penso. Aí eu falei para ele: pensa, é verdade, né? Mas eu nem imaginava. As coisas foram assim acontecendo, né? E lógico que tem todo o esforço, né? E graças a Deus, né? Fui aproveitando as oportunidades, né? Mostrando, né? O potencial, o que eu posso, as capacidades, né? E foi acontecendo. E hoje a Mariane compete ainda? Não, não estou competindo mais, né? Eu passei por um momento assim, competindo no speed, né? A partir do momento que eu alcancei as grandes, né? As equipes nacionais, eu tive a minha convocação, né? Para representar o Brasil numa volta, né? Que chama Volta de El Salvador. Foram 10 dias de provas, entre 90 e 100 quilômetros cada dia. Foi minha primeira convocação em 2013. E aí foi no ciclismo olímpico que a gente fala, né? E aí, a partir disso, né, competindo, eu recebi uma proposta, né? Eu recebi um convite de ir participar como piloto de uma deficiente visual. Então, essa deficiente visual me encontrou, né? Ela viu meu perfil, ela gostou, e ela me fez a proposta de um dia treinar com ela. Ela era de Santos na época, aí eu peguei e olhei, achei diferente. Falei, ah, eu vou, né? E a intenção deles era levar ela para as provas internacionais para ela conseguir a vaga para as Paralimpíadas do Rio em 2016. Aí eu fui. Aí, no que eu fui, eu tava na minha cabeça, né? Eu vou, mas é uma bicicleta dupla, é uma pessoa cega, e eu nunca pedalei desse jeito. Então, eu vou, né? Se eu não der conta, aí eu não vou arriscar, né? Se eu achar que não é para mim, né? Não vou me envolver com isso, né? Com o paraciclismo, com o esporte, né, paralímpico. Aí eu fui treinar com ela e aí eu passei um final de semana treinando lá com ela. E a primeira vez que eu pedalei com ela, a gente foi. E foi assim bem legal, foi um momento bem marcante, porque parecia que a gente já se conhecia e parecia que a gente já tinha pedalado junto, né? E aí deu certo. Aí foi, né, vim embora, falei assim que estava disposta, né, que ela podia contar comigo se precisasse e tal. E aí foi onde a gente começou, a gente acertou para o próximo ano a gente começar a competir junto. Aí foi onde eu deixei o ciclismo solo, o ciclismo olímpico, né, um pouquinho de lado, e comecei a focar o ciclismo paralímpico com ela. E aí abracei a causa dela conquistar a vaga para Rio 2000, Paralimpíadas do Rio em 2016. Aí nós fomos, só que tem um porém. O ciclo olímpico, né, a gente tinha uma condição aí meio justa, né, para isso. O ciclo olímpico, que a gente fala, ciclo olímpico e ciclo paralímpico, ele é composto por 4 anos, né? Então, a gente acabou as Paralimpíadas em 2016, aí depois, o ano seguinte já acabou, já começa um novo ciclo, né? Então, o atleta ele tem esse período, esses 4 anos para se preparar para o grande evento. E a gente tinha 2. Já tínhamos passado 2, a gente estava com 2 anos para conquistar a vaga, né, também. Porque, assim, não é tão simples, né, você ir
Para você conquistar, para você estar lá, você tem que ter pontuação, você tem que participar de certos eventos, pontuar, o país ganhar a vaga, e aí, né, o país decidir para quem que vai essa vaga. Então, né, aí a gente Bem complexo, né? Aham. E aí a gente foi, né, convocada, então a gente foi para a Copa do Mundo, para o Mundial, Jogos Pan-Americanos, né, e aí eu lembro que o nosso primeiro evento acho que foi a Copa do Mundo, na Alemanha, ou na Suíça. Enfim, foi assim, a gente saiu da Copa do Mundo e foi para o Mundial, né, na Alemanha e na Suíça. Eu lembro que o primeiro evento, né, já não tinha sido meu primeiro evento internacional, mas tinha sido o primeiro evento internacional dela. A gente ficou, assim, top 10. E aí, isso era pra gente ter ficado entre as 5. A gente teve um tombo no percurso, a gente ficou top 10. E eu lembro até hoje que o massagista da delegação, ele assim não se conformava. Falei, nossa, o que vocês fizeram aqui foi história, porque nunca teve nenhuma tandem que ficou, né? Nossa, que legal, o pessoal vibrou, assim, foi muito legal. Né? Foi uma representação muito positiva, né, para o país, né? E aí foi onde a gente começou essa trajetória. E aí passou, né, o tempo, né, esses 2 anos, e chegou o momento deles divulgarem as vagas, né? E aí o Brasil conquistou algumas vagas, só que tinha os outros atletas que já estavam despontando há mais tempo. Então, a vaga, lógico que seriam para eles, né? E aí faltava só uma vaga para a gente, né? Se abrisse mais uma vaga, seria a nossa, né? Nós estávamos com esse pensamento. E aí, faltando um mês, assim, porque saiu o boletim oficial, tudo, né? Sai no site do Comitê Paralímpico Brasileiro, saiu lá, né? A lista de todas as modalidades, de todos os atletas convocados, né? De toda a delegação, de quem vai estar trabalhando, quem não vai estar. Eu lembro que saiu, e aí o nosso nome não estava. Não saiu a nossa vaga, a gente sabia, né? O técnico falou que infelizmente não tinha conseguido, né? Pela pontuação que o país conseguiu, faltou muito pouco para a gente ter conseguido a vaga. Para o Brasil conseguir mais uma vaga, que possivelmente seria a nossa. Aí tá, a gente já estava tentando, né? Vamos trabalhar para a próxima, né? Daqui 4 anos, né? E aí foi que, faltando um mês para o evento, o técnico me ligou. E eu lembro que na época eu tava dando. Eu conto essa história, é muito engraçada. Ele não sabe até hoje. Aí eu tava dando uma palestra, né, na cidade. Mas agora ele vai saber, viu, Mariane? Agora o Rômulo vai saber. Eu tava dando uma palestra em Aguaí, e na ETEC. E aí eu lembro que eram 2 turmas. Então eu dei a palestra para a primeira turma, e aí teve um intervalozinho, e aí fui dar para a segunda turma. E no que deu esse intervalo, né, entre uma turma e outra, na primeira turma eu já tinha falado toda a trajetória, falei que não tinha conseguido a vaga, mas que estava tudo bem, né, que o Brasil estava super bem representado, né, tudo falando. E aí, entre esse intervalo de uma turma para outra, eu fui, olhei meu celular, tinha chamada perdida do técnico da seleção. Eu falei, nossa, que o Romulo tá me ligando, né? Aí, como eu tinha esse intervalo, eu peguei, saí para fora e liguei para ele, retornei a ligação. Aí ele, ô Mariana, e ele é italiano, ele tem um sotaque, né? Falando, ô Mariana, ó, eu tô te ligando para te contar uma coisa, mas ainda não foi divulgado, né? Enquanto não for divulgado, não conte para ninguém, não espalhe, fique, né, por aqui. Mas vocês conseguiram a vaga. O quê? O Brasil, na verdade, ele conseguiu, acho que foi um país que desistiu de tal vaga e passou. Porque assim, não é tão simples. De todos os países, aí eles vão dar nacional, de todas as modalidades, entendeu? No geral. E aí, enfim, tem toda essa distribuição de vagas, né? E aí, para onde que vai? Aí foi naquela processo de decisão para onde vai, né? Aí era pontuação, isso, aquilo. Aí foi para o Brasil, a vaga.
Aí para qual esporte que vai, né? Porque o Brasil tinha ganhado, agora tinha que decidir para. Aí nessa questão, aí foi pro paraciclismo, assim, pelo que eu entendi esse processo da vaga. Enfim, a gente conquistou uma vaga. E aí ele me falou, ele falou assim, olha, mas não conta, né? Tá bom. Aí eu voltei para a segunda turma para palestra, aí falando, aí eu falei para olha, gente, e aí, de primeira mão, né? Acabei de receber uma ligação do técnico, né, sobre a vaga, ele pediu para eu não contar para ninguém, mas como eu sei que aqui ninguém vai contar, aí eu falei na palestra que a gente tinha conseguido a vaga, né? Foi muito legal, o pessoal começou a aplaudir e caindo em risos, né? Mas como eu sei que ali ninguém, né, não teria o risco, né, de sair, de acontecer, ser divulgado antes da hora, né? Mas foi muito legal, foi emocionante, eu não consegui segurar. E aí, aí a gente foi para as Paralimpíadas. E a partir disso, nesse ano, né, do Paralímpico, eu já estava mirando, né, a minha aposentadoria, né, parar, né, de competir. Então, eu já estava participando de grupos de estudos na Unicamp, e aí foi onde que após as Paralimpíadas eu vim a participar de um processo, né, de mestrado, e eu passei nesse processo. Então aí eu comecei a declarar minha aposentadoria, né? Aí eu parei de competir, né, para focar no meu mestrado e me envolver com o esporte, continuar envolvida com o esporte, com o paraciclismo, mas nos bastidores, né, não mais como atleta. O seu mestrado de educação física, em que área? Meu mestrado é em atividade física adaptada. Aí, o que eu fiz? O meu tema, né, do meu mestrado, ele é sobre o desenvolvimento do paraciclismo no Brasil. Então, o que eu fiz? Eu escrevi a parte histórica desde quando começou, fui fazendo esse resgate. E aí fiz uma entrevistei os técnicos e dirigentes do paraciclismo no Brasil, né? E aí eu fiz essa análise, né, de como começou, né, e como que ele está atualmente. Né? Fiz um mapeamento, né, de quantos atletas a gente tem no Brasil, né, de qual a região que está mais distribuída. Fiz todo esse geral, né, do nosso esporte no Brasil. E foi um estudo bem legal. E foi tão legal que eu consegui trazer ele em cursos, né? Hoje a gente começou a criar cursos na confederação, né, existe a parte educacional na Confederação Brasileira de Ciclismo, e aí dentro disso, né, existe do ciclismo BMX, de várias disciplinas, né, que a gente chama, né, BMX, MTB, ciclismo de estrada, e o paraciclismo entrou também, né, nos cursos. E aí o curso que a gente tem, ele veio a partir do meu mestrado, né, que é o material que a gente teve para elaborar o curso. Então foi bem legal. Aí as palestras, né? Tem um programa no governo do estado, né, que foi lançado, um programa muito bom também, chama Paralímpico. Eu prestei serviço para eles, né, o ano passado, e esse ano eu dou algumas aulas, né? E aí tem o paraciclismo como um dos cursos também, né? Eles dão em todo o estado. E aí eu que escrevi, né, esse material também. Às vezes estou indo, dando os cursos, né? Mas a maioria dos cursos, quem está indo é o técnico, meu ex-técnico, né? E também veio aí, é um material que veio, né, do meu estudo, né? Bem dos meus estudos, né? Porque ainda não parei de escrever, de pesquisar, fazer essa parte também sobre o paraciclismo. Bom, Mariana, eu tive uma experiência, né? Eu também sou formado em educação física, né? No exerço, né? Legal. Durante o período de faculdade, eu me formei em 2003. Então, eu fui fazer um estágio com um deficiente visual, né? Hoje a gente fala pessoas com necessidades especiais, né? Até mudou o termo, né? Aí tem visual, tem motor. Eu não sei se é isso, é esse o termo que está usando hoje ou não? Não, Não? não é deficiente visual mesmo. Pode É ficar isso tranquilo. mesmo? Uhum. Então, porque eu lembro que era deficiente visual, né?
depois entrou para pessoas com necessidades especiais, que incluía todo mundo, né? E agora está voltando o termo de novo, então é deficiente visual, né? Isso. Mas eu participei de um estágio, né, que eu me prontifiquei, tá indo em Campinas, com um professor meu da faculdade na época, o Marcelo, que ele trabalhava com natação, com deficiente visual, né? Então é bem diferente. Eu trabalhei com natação, né, em academia, dando aula de natação em São Paulo, tal, na época que eu me formei. E então eu vivenciei lá na prática e era bem diferente. Por quê? A visão para o atleta, por mais que ele nasce, né, deficiente visual, é um obstáculo muito grande, né? Porque o meio, né? Estou falando do meio líquido que eu vivenciei lá, é diferente do que a gente vive aqui fora. Então, o aquático, né? Por mais que a pessoa já nasceu cega, né? É uma dificuldade maior do que a gente que tem a visão, né? Por quê? Porque o cego, né? O deficiente visual, ele tem que confiar naquele que está dando treinamento para ele. E é o que eu via lá durante os treinamentos, que na natação utilizava um bastão, né? Na hora que tinha que fazer a virada olímpica, dava o toquinho nas costas, o deficiente visual fazia, né, a virada olímpica, voltava nadando, aí vinha, dava o toque nas costas de novo, fazia a virada olímpica, então sempre confiando no técnico, né? Ou no profissional que, não sei a terminologia que normalmente vocês usam, tá? No caso do ciclismo, né? Que são duas bicicletas como se fosse uma só, né? Eu acredito que o deficiente visual também, por ser uma prova de alta velocidade, né? E sem ter a questão visual, ele tem que ter uma confiança muito grande, né? No piloto, né? Que é chamado, né? E Isso. como que o piloto consegue passar essa confiança? Tem alguns meios de treinamento que vocês utilizam? Porque como você mesmo disse aí, né? Para você foi apareceu como que eu posso dizer para você, não era da sua realidade, surgiu a oportunidade e você agarrou e como você mesmo disse, você não sabia se você iria dar conta, né? Então, como que foi esse primeiro treinamento com deficiente visual, sendo que você estava vindo de umas competições, né, que seria solo? Assim, de fato, né? Ele tem que ter a confiança no que a gente está fazendo, porque a gente que tem todo o comando, né? Então, o cego vai atrás e o piloto vidente vai na frente, né, na bicicleta. Então, a gente tem todo o comando. Eles pedalam junto, né? Fazem força, né? Para movimentar a bike de maneira conjunta, mas os comandos de virar, de frear, de mudar as marchas, todas ficam com o piloto. Então, se o atleta não tem a confiança, né, de que o piloto está fazendo uma curva certa, que não vai derrubá-los, né, eles não conseguem, né, fica mais difícil, até porque é alta velocidade. Tem atleta, assim, existe atleta e atleta, né, então tem atleta cego que, de repente, você precisa falar um pouquinho mais, né, sobre o percurso, os comandos, tem uns que não, que nem atleta que foi piloto, a gente já estava tão sincronizadinhas, né, que as coisas, muitas vezes, iam até automático, né, era, era muito incrível. Mas isso é questão, assim, que a gente já estava mais tempo junto, né, então, como eu sempre falo, né, que uma vez o técnico da seleção, ele me falou assim que a tandem, né, ele é apaixonado por tandem também, e aí ele falava que a tandem, ela é uma bicicleta, dois corpos e uma alma só, né, então é uma dedicação só, é um objetivo só, né, é muito forte isso, né, e é bem isso. A atleta que eu fui piloto, a Marcinha, quando eu conheci ela falava, olha, tandem é um casamento, né? E é o que a gente fala, a gente prega isso até hoje, né, no Paraciclismo. Tandem é um casamento, né? E é mesmo, porque você tem que estar ali o tempo todo com ela,
Vocês têm que pedalar junto. E se uma, não tem como, não tem como uma emburrar, né? Porque se uma emburra ali, se uma pessoa não está ajudando, não está colaborando, não está pedalando, vai as duas que vão se prejudicar, né? Porque tem o peso do corpo, né? Do meu corpo, tem o peso do corpo dela e tem o peso da bicicleta, né? Então não adianta aquilo por muito tempo, é muito pesado, né? Então é essa relação que a gente costuma falar, né? Do tandem. Essa bicicleta chama como? Tandem, é isso? Tandem, isso. É tandem. Eu acho tandem. Que seria essa bicicleta dupla, né? Essa bicicleta dupla. E tem alguns comandos que você faz durante a corrida, por exemplo, é toque, como que é voz, como que seriam os comandos? Por exemplo, Como, é curva à direita, curva à esquerda, como que seriam esses comandos? Você poderia passar alguma coisa para quem tá nos assistindo? Mas para o pessoal entender, porque é um esporte diferente, né? Não é um esporte que a gente está acostumado no dia a dia. Futebol, basquete, vôlei, já é mais fácil, né? O ciclismo já é, ainda mais paraolímpico, já é um esporte que não está tão, né? No visual, na mídia, né? Que é uma pena, né? Que é uma pena. Porque, assim, desde quando eu fazia educação física lá, Mariana, às vezes no debate lá que saía durante o curso, né? A gente ficava inconformado de não ter a mesma questão, né, de divulgação, de marketing da Paralimpíada com a Olimpíada, né? Eu acho que isso aí tinha que partir da confederação, né? Por exemplo, a TV que vai transmitir a Olimpíada, ela tem que ser obrigada a transmitir a Paralimpíada, né? Porque a gente percebe muito que a Olimpíada tem uma ênfase muito grande, né? E a Paralimpíada só passa em alguns canais privados, quase não tem menção na rede social, na mídia, né, na TV, né? Então, assim, é uma judiação, né, nessa questão de publicidade. Eu acho que teria que ser mais, né, difundido e divulgado é, essa competição, porque é muito importante também, né? É uma questão de superação do atleta, né? Então, o que você acha sobre isso? Você que vivenciou os dois lados, tanto a Olimpíada como a Paralimpíada. É o que, assim, quando eu comecei a me envolver com o Paralímpico, né, é o que mais ouve o pessoal falar, né, dessa questão de estar na mídia, de divulgação, de aparecer, né, e aí a gente vê até hoje. Hoje está um pouco mais difundido, né, depois, principalmente, acho que eu acredito, né, pessoalmente falando, principalmente depois das Paralimpíadas no Rio, ele tomou uma proporção um pouco maior, né, depois de ter também inaugurado o Centro de Treinamento Paralímpico, que a gente tem em São Paulo, né, que é um espaço maravilhoso, né, para quem tiver a oportunidade de conhecer, né, mas mesmo assim, eu acredito que seja pouco, né, está saindo alguns projetos de políticas públicas, né, como o Paralímpico, que a gente tem no estado de São Paulo, né, tem alguns bem legais também saindo, né, pelo Ministério do Esporte, também, muito bacanas, muito bacana. A gente tem o Guedes, né, nosso colega lá junto ao Ministério, fazendo um trabalho bem espetacular também nesse sentido, mas, assim, são trabalhos de formiguinhas, né? Embora, né, a gente veja bastante esforços, ainda, né, falta um pouquinho mais. Infelizmente, vai, assim, de interesse, né, da mídia, não vem só, né, dos esforços que vem sendo feito, né? Tem todo um contexto, né? Por trás disso, né, do que pode oferecer, qual é o retorno que isso dá, né? Então, eu acredito que está no caminho, né? Embora ainda falte muito, né? Está no caminho. E eu acho que a gente vai ver muito ainda do esporte paralímpico aí por aí, né? Nas universidades a gente vê mais, né? Nas faculdades, né? Nos cursos, então eu tenho visto, né, mais pessoal, né, disciplina, mas é igual virar, é um caminho assim que eu acredito que é igual virar
o navio, né, para não bater no iceberg, assim, né, demora, né, você não vira de repente, né, então você tem que ver lá atrás, né, para você começar a pegar um novo rumo, né, então, e eu acredito que o caminho está sendo trilhado de uma maneira positiva, né. Mariane, na questão de nomenclatura, né? O certo é falar paraolímpicos ou paralímpicos? Qual que é o correto da nomenclatura? Na verdade, os dois são certos, paralímpico ou paraolímpico, mas a gente utiliza mais o paralímpico, sem o O. Então, hoje, para Mariane Ferreira, né, o trabalho com os paralímpicos seria o que hoje? Bom, hoje eu estou no doutorado, né? Faço doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, né, meu polo é Santos, e também é sobre o esporte paralímpico para ciclismo, né? Meu estudo é sobre o tandem, né? Sobre a deficiência visual, então eu trabalho toda essa linha aí de estudos, né? De pesquisa. Sou representante estudantil da Federação Sul-Americana de Atividade Física Adaptada, né? Aqui nas Américas do Sul. Tenho ali um trabalho, né, junto à Confederação Brasileira de Ciclismo, nos eventos do paraciclismo. Hoje eu estou como classificadora, né? E o que o classificador faz? Ele avalia, né? O atleta vai competir pela primeira vez. Ele tem ali uma deficiência, então ele vai lá, passa por uma banca de especialistas, e esses especialistas é quem vão agrupar eles, né? Eles vão ver, né, identificar, olha, ele tem uma deficiência que prejudica mesmo ele competir, né, no ciclismo, normal. Então ele tem que estar aqui no paraciclismo, ou não. A deficiência dele é muito mínima, quase não dá diferença para ele competir. Então ele não, olha, não tem como ele estar competindo no paraciclismo, vai ter que competir no ciclismo olímpico mesmo. Então a gente é esse filtrinho, né, que eu falo, eu costumo dizer que a gente é o filtro, né? Então a gente faz isso, e a partir do momento que a gente conseguiu identificar, olha, essa pessoa, ela, né, pode competir no paraciclismo, aí a gente vai fazer o agrupamento deles, é que a gente fala. Então, vamos supor que um atleta não tem a mão, então ele não pode competir com quem não tem os dois braços, né? Então a gente faz esse agrupamento. Quem não tem a mão com o mesmo tipo de deficiência, não é que vai colocar aquele grupo, né? Aí coloca, não tem a mão, ou né, a mão dele é atrofiada, então vai semelhante, né? Então a gente começa a agrupar eles, né? Então existem esses grupos que a gente chama de classes. E aí hoje eu faço essa função, né, junto à confederação, além de ser, né, uma professora colaboradora dos cursos, né, que acontecem também junto à confederação, né? E ainda, né, colaborar também junto aos cursos do Programa Paralímpico, né, do programa do Governo do Estado de São Paulo, né, junto com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, né, e é um programa também muito bom, um programa excelente, né, que está trilhando aí, disseminando o esporte paralímpico em todo o estado, e dou aulas, né, dou aula no estado, dou cursos, né, dou cursos em pós-graduação e, por vezes, palestras. Profissionalmente, hoje, eu estou em função dessas frentes, né. Mariane, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo aí sobre as pessoas com necessidades especiais, né? De estarem participando de algum projeto ou atividade física, né? Que às vezes acha que não tem condição de estar participando. Você teria alguma mensagem para estar deixando? O esporte, ele muda, né? O esporte, ele ressignifica muito a pessoa, né? Sou suspeita a dizer, né? Porque eu estou envolvida muito com isso. Mas ele dá autonomia, né? Além de tantos benefícios, né? Evita, né, deficiências, né, doenças secundárias, né? Auxilia, né? Atua como uma fonte de prevenção também, né?
E além de melhora na autoestima, né? E nas potencialidades da pessoa, né? Porque muitas vezes as pessoas, a gente tem os dois casos, né? A pessoa que nasce deficiente, que a gente fala congênita, né? Deficiência congênita, e a pessoa que ficou deficiente depois de um tempo, a gente fala que é deficiência adquirida. Então, para esses dois casos, o esporte é importante, né? Porque às vezes a pessoa ali adquiriu uma deficiência, sofreu um acidente e é muito traumático, né? A gente recebe muitos acidentes, muitas pessoas, né, assim. E o esporte ressignificou a vida dessas pessoas, né? Então a gente vê o quanto isso muda, né? Que a partir daquilo ela começou a se ver novamente na sociedade, né? E isso é importante, né? Ao invés da gente estar ali, né, uma pessoa que ficou deficiente, está em casa, não vê todo o universo de possibilidades, né, que ela pode estar alcançando, que ela pode fazer, isso é muito duro, é muito pesado, né? E a partir disso, começa a aparecer mais coisas, mais doenças, mais, né, problemas, né? É muito negativo, né, pra gente, enquanto ser humano. Nós somos capazes de tudo, né? Muita coisa e muito mais. E o esporte é uma coisa tão boa, né? Quando a gente vai ali, começa a se envolver, né? Quem puder ter a oportunidade de ver um evento, né? Não só do ciclismo, né? Qualquer evento para pessoas com deficiência no esporte, vai se encantar, né? Eu acredito que vai se encantar. Porque às vezes você olha ali uma pessoa com paralisia cerebral, numa cadeira de rodas, né? Não imagina que ela pode ter a noção, que ela pode ter a potencialidade de jogar alguma coisa, de ter estratégia. Ô Mariane, então vamos convidar o pessoal aqui do Papo Direto para estar assistindo um vídeo sobre o paraciclismo, né? Vamos sim. Então vamos lá. Pessoal, acompanha aí, tá? O paraciclismo é um esporte que vem crescendo muito rapidamente. Ele inclui eventos de estrada e eventos de pista para atletas com deficiência física ou visual. O paraciclismo está no programa dos Jogos Paralímpicos de Verão desde 1984 e é um dos mais populares e espetaculares esportes no evento. O calendário anual da União Ciclística Internacional compõe campeonatos mundiais de paraciclismo de pista e estrada, uma Copa do Mundo de paraciclismo e mais de 30 outros eventos internacionais. Em torno de 50 países regularmente participam dos diferentes eventos de paraciclismo no calendário da UCI, e esse número continua a crescer. Assim como nos outros esportes paralímpicos, o paraciclismo se utiliza do sistema de classificação que garante uma competição justa entre os atletas, agrupando-os em diferentes divisões e categorias do esporte. Existem 4 principais divisões. Bicicletas tradicionais, das quais algumas são adaptadas, utilizadas na divisão C. Triciclos, na divisão T. Handbikes, que são bicicletas pedaladas com as mãos, na divisão H. E tandem, divisão B. Cada uma das divisões é subdividida em diferentes categorias, dependendo do tipo e severidade da deficiência do atleta. Existem 13 categorias do esporte no total, para homens e mulheres. Pilotos de tandem que se juntam com para-atletas que possuem deficiência visual são os únicos atletas sem nenhuma deficiência. A maioria das regras do paraciclismo são idênticas àquelas que regem o ciclismo olímpico de estrada e pista. Os regulamentos que são específicos para o paraciclismo levam em conta a natureza das deficiências do atleta, especialmente no que diz respeito ao equipamento. A escolha da bicicleta depende do tipo de deficiência que o atleta possui. Em termos gerais, o tipo de bicicleta é determinado da seguinte forma. Bicicletas tandem são usadas por ciclistas com deficiência visual que se juntam com um piloto que possui visão normal. Handbikes são principalmente usadas por atletas paraplégicos ou tetraplégicos, bem como atletas com as amputações unilaterais ou bilaterais nos membros inferiores.
Triciclos são usados por atletas com paralisia cerebral ou por aqueles que precisam de maior estabilidade devido à severidade de sua deficiência. Bicicletas tradicionais, que às vezes podem ser adaptadas, são usadas principalmente por atletas com leve lesão cerebral, uma ou mais amputações ou alguma outra forma de deficiência em um dos membros superiores ou inferiores. O paraciclismo de estrada possui eventos nas modalidades contrarrelógio e resistência em todas as categorias do esporte, bem como uma categoria de equipe mista disponível apenas para handbike. Eventos de paraciclismo de pista são liberados para atletas que utilizam bicicletas tradicionais, adaptada ou não, ou bicicletas tandem. Os eventos que estão atualmente no programa de competições da UCI são a perseguição individual, 500 metros, 1 km contrarrelógio, velocidade por equipe, velocidade individual e scratch. O paraciclismo é um esporte que promove a integração do atleta de diversas formas. Grande parte das federações nacionais de ciclismo passaram a incluir o paraciclismo em sua infraestrutura nos últimos anos. Isto proporcionou aos paraciclistas as mesmas oportunidades oferecidas aos ciclistas. Também temos visto um crescente número de atletas com deficiência, competindo junto com atletas sem deficiência, o que demonstra ainda mais o sucesso da política de integração da disciplina que é liderada pela UCI e suas federações nacionais há vários anos. É um belíssimo vídeo, né? De motivação, superação por parte dos atletas, né, Mariana? Teria alguma informação que acabou passando, né? Nesse bate-papo que você acha importante falar sobre a questão do deficiente visual, por todos esses anos que você trabalhou com eles? Eu me apaixonei, né, pelo esporte paralímpico, né, estar envolvida com, né, trabalhando com pessoas com deficiência. E a deficiência visual é o que mais brilha meus olhos, né, embora eu goste muito, né, de trabalhar com todos os outros tipos de deficiência, né. E eu acredito, assim, que às vezes quando eu pego as pessoas para eu dar curso, né, ou quando eu estou dando curso, alguma coisa assim, né, que tem essa temática, envolve essa questão da deficiência visual, eu faço a vivência, né, a gente chama vivência. O que seria a vivência? A gente vendo os olhos da pessoa e fazem elas fazerem atividade lá sem enxergar, né? E às vezes eu faço isso, né? Às vezes eu me vejo fazendo isso, né? Para eu entender a realidade do outro, né? Para eu entender com quem eu estou trabalhando, né? Porque eles têm o modo deles de ver o mundo, têm o modo deles de imaginar o mundo, né? De acreditar como as coisas são. E eles vão começar a ter essa percepção de mundo a partir do que a gente fala e do toque, né? Do que eles conseguem palpar, né? Então, assim, o que não for palpável, como a cor, né? A cor é o azul. É o que eles imaginam. Eles imaginam uma cor, eles imaginam um tom, e é aquilo que está ali. E eles têm um conceito deles, ali dentro deles, né? Sobre o que é aquilo. Então, assim, isso é muito, como que posso dizer? É muito peculiar, né, da pessoa, né? É muito peculiar desse público, desse tipo de público, dessas pessoas. Então é sempre muito importante, né? Não só pessoas com deficiência, mas qualquer tipo de pessoa, né? Seres humanos, né? A gente tem empatia, né? Se colocar no lugar do próximo. Mas o visual é muito pesado, assim. Eu acho muito duro, né? Você não enxerga, você depende do outro, né? E eu vejo o quanto isso é duro para eles, né? Eu estou direto com eles, o quanto isso eles levam a vida, né? A que eu fui piloto, ela é casada, ela cozinha, ela faz de tudo, né? Ela trabalhava também. Ela cozinha melhor que eu sempre falava pro pessoal que ela cozinha melhor que eu. E assim, eu fiquei fascinada por isso, né? Então, a mensagem assim, que eu deixo pro pessoal é isso, né? É simpatia mais aguçada, né? Principalmente com relação a esse público, né? Um pouquinho mais aguçado. E para quem, né, quiser, né, faça a experiência, faz alguma atividade com os olhos fechados, né? Faz
a gente às vezes não se imagina, né? Não consegue, não se vê, né? Mas e é uma coisa que tá aí, né? No dia a dia. A gente tem alguns casos de pessoas que elas, depois de velhas, né? Tem os casos raros, os casos nem tão raros, a pessoa fica cega, né? Então a gente tem o caso da Gilce, que é uma atleta que eu admiro muito. Ela era artista plástica, ela é de Maringá, e ela foi ficando cega, e é uma doença rara. Então ela vai ficando cega e surda na mesma proporção. Então, conforme ela vai perdendo a opção, ela vai perdendo a visão, vai perdendo a visão, vai perdendo na mesma proporção até zerar. E essa doença, ela não tem período. Olha, daqui 2 anos você não vai estar enxergando e escutando mais nada. Não, ela pode acordar e tá escutando menos, e enxergando menos. Né? É o que está acontecendo com ela atualmente. Né? E ela descobriu esporte, descobriu paraciclismo e começou a se reinventar dentro disso tudo, né? E é muito bonita a história dela. E ela enxerga, né, o mundo de uma maneira, ela encarou isso de uma maneira muito incrível, né? Muito, muito incrível mesmo. E ela, nas pinturas dela, quando a gente olha as pinturas, né, nas telas dela, as últimas que ela conseguiu fazer, a gente percebe o quão comprometido ficou a visão dela, porque ela já não conseguia mais fazer curvas, né, os detalhes, né, dos desenhos, né, das pinturas, né, então foi um processo, assim, que ela foi passando. E ela, o ano passado, ela foi convidada para participar do Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Então foi a oftalmo dela que convidou ela para estar lá, palestrar, né, falar sobre, né, um pouquinho da história de vida dela, do caso dela, tudo. E ela foi, só que para surpresa dela, ela foi surpreendida, porque tinha, nesse congresso, tinha uma empresa, né, um pessoal, com um óculos, né, tecnológico, aqueles óculos que permite você enxergar, né, dependendo do grau que for sua deficiência visual, você consegue pôr ele e enxergar, né, e aí ela ganhou esse óculos. Então, o grau que ela está hoje ainda ela não perdeu total ainda a visão, e aí ela consegue ainda usar esse óculos, mas vai ter um momento que ela não vai conseguir mais. Desde o momento que ela tiver a cegueira, assim, total, né, bem avançada, né, ela não vai conseguir usar mais. E faziam 7 anos, se eu não me engano, 7 anos que ela não enxergava mais, né. E ela usou o óculos, aí ela começou a ver, e foi muito emocionante, foi muito legal, né, isso. E aí ela contando pra gente, né, depois num evento, né, que ela falou assim, Mari, eu ia com o Rodrigo, né, com o marido dela, a gente foi no supermercado. Aí no estacionamento do supermercado, eu fiquei um tempão no estacionamento. Eu admirava as cores do carro. Aí eu fiquei pensando, gente, é uma coisa tão simples assim que ela não conseguia sair do estacionamento quando ela chegou no mercado, né? E pra gente é uma coisa que às vezes não tem significado algum, né? É normal, né? Faz parte do nosso. Mas imagina, você não enxergar mais e por um momento você conseguir ter a oportunidade de ver novamente, né? E quando você tem essa oportunidade, ela agarrou, né? Ela falou assim, que vai ter um momento que eu não vou conseguir mais, né? Ver mais nada. Mas enquanto isso não acontece, eu estou aproveitando o mundo ainda para ver as cores, né? E é bem legal. E isso graças ao esporte, né? Também. Que ela foi se ressignificando, né? Foi indo atrás, foi. E é muito legal essas histórias, né? Então, é esse o recado que eu tenho para deixar para o pessoal, né? Para aguçar sempre mais, né? Essa empatia que a gente está precisando, né? Não só para quem tem deficiência, mas eu falo assim, ter ela um pouco mais amparada, né? O mundo tá precisando de empatia, né? Se colocar mais no lugar dos outros, né, Mariana? Para te dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias, né? Às vezes a gente, no dia a dia, né? A gente entra numa rotina tão grande que a gente não consegue reparar as mudanças que acontecem, né? Ao nosso redor, né? Esse tempo atrás eu estava aqui em Aguaí, né?
peguei e sentei na Praça Matriz e comecei a olhar para o lado. Aí eu olhava a praça, olhava passarinho, olhava para o céu, construções que mudaram. Eu não sei, acabava passando despercebido, porque pelo esse ritmo, né, que a gente leva do dia a dia, né, que a gente já segue uma rotina diária. Eu acho que isso aí é normal para todo mundo. Por exemplo, todo mundo está acostumado a acordar no mesmo horário, fazer o mesmo trajeto, tomar o mesmo café, né, ir para o serviço, sai do serviço, vem para casa, dorme, acorda, no dia seguinte faz a mesma coisa. Você não consegue parar, às vezes, para observar o lado nosso, né? E foi o que aconteceu com essa deficiente visual. Ela, pela deficiência dela, né, visual, quando ela começou a enxergar, ela fez isso que eu fiz lá atrás, né? De parar e começar a olhar. Nossa, o estacionamento, olha aquele carro, nossa, olha a fachada do prédio, olha o que o cara tá fazendo, olha o trânsito, sabe aquele negócio assim, diferente da gente parar para respirar e observar o nosso lado? Que a gente não faz também, né? Eu não sei se foi só eu que percebi isso, ou se algum dia você já parou para analisar isso também, né? Que se a gente sentar um pouquinho, tirar, né, 10, 15 minutos, 20 minutos, sentar para respirar, né, e olhar ao lado, você vai ver que tem muita coisa que a gente nem percebeu que mudou, né? Então, é bacana. Eu acho que isso aí é legal. Quando você falou de vivenciar a questão do deficiente visual, você já chegou a tapar a visão e colocar alguém de piloto com você na bicicleta para você Hoje, vivenciar isso? hoje. Hoje você fez isso? Uhum. É porque, assim, eu ajudo uma equipe do Sul, né, com essa questão, né, de piloto, tudo, né, então tem um evento que eu estou sempre ajudando eles todo ano, e esse ano eu estou ajudando também nos eventos nacionais, né, e eu estou ajudando com essa questão de arrumar piloto. Tá difícil, um pouquinho difícil da gente arrumar, né, da gente ter pilotos no Brasil. Eu pensei, eu falei assim, é que assim, eu acabei, o pessoal, né, os deficientes visuais, eles acabam sempre entrando em contato comigo perguntando de piloto, né, como eu conheço o pessoal da elite, conheço bastante ciclistas, tudo, então eu sempre vou indicando. Só que eu estou no momento agora que a minha listinha lá, ela se esgotou. Eu olhei e falei assim, não tem mais quem indicar, né? Então, e aí a gente está nessa busca, né, de piloto, né, sempre precisando, né, as atletas sempre precisando. E eu me encontrei nessa situação. Então, para eu ajudar, né, esse pessoal, essa equipe do Sul, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou preparar piloto, né? Eu vou ver quem pedala aqui na região e vou começar a convidar, vou começar a treinar, né, para começar a preparar alguns pilotos aí. E aí foi, aí eu tenho uma pilota de Mogi Guaçu que ela tá vindo 2 vezes na semana, ela vai competir um evento pra gente, né, ela vai competir um evento no final do mês, do paraciclismo, e aí ela veio pedalar comigo. Só que para pedalar comigo, né, para eu começar essa missão aí de arrumar piloto, né, de treinar pilotos, eu estava sem tandem, sem a bicicleta dupla. Aí eu tenho um parceiro, né, uma pessoa muito querida, que tem uma loja em São Paulo, e quando eu competia com a Marcinha, ele sempre apoiava, né, um apoiador, né, então ele estava sempre nos apoiando com alguma coisinha que a gente sempre precisava, né, essa loja. E eu entrei em contato, né, com a loja novamente, com essa pessoa, e perguntei, eu sabia que ele tinha tandem de mountain bike, aí eu perguntei se ele estava usando, né, se ele poderia estar emprestando, né, o Marcelo. E aí ele falou, não, Mário, pode pegar, pode vir buscar. Demorou. Aí eu fui lá, busquei, e eu falei para ele, Marcelo, eu preciso, né, por uns 2 meses, né, aí eu expliquei a situação, falei para que seria, tudo. Não, pode usar, pode ficar, né, que sem problema algum. E aí eu tô com uma tandem aqui, né, dele, então tô treinando, né, as meninas, e aí hoje essa pessoa veio de Mogi Guaçu, a Valdinéia, veio pedalar comigo, e aí eu coloco ela para pilotar. Então eu tô atrás. Lá atrás, né? Aí de vez em quando eu fecho o olho. Deixa eu
ver como é que ela vai fazer a curva. Eu fico de olho fechado, ela nem sabe que eu vou fechando o olho às vezes. Mas é muito, eu sou muito assim. Então eu acabo fazendo isso. E da primeira vez que ela veio, eu fui pilotando, né, para ela sentir, para ela conhecer, fui conversando com ela. Então, a primeira vez que eu vou pedalar com alguém, né, eu vou pilotando e eu peço para a pessoa que está atrás fechar o olho por um momento, né? Ó, daqui até tal trecho vai de olho fechado, né? Confia. Vai ter que confiar em mim agora, vai de olho fechado. E aí a pessoa fecha o olho e ela vai. Aí chega no trecho que eu falei, pode abrir o olho agora. E ela vai falando, nossa, que sensação ruim, né? A gente tem que confiar totalmente mesmo em você, no piloto, porque é muito estranho, eu não sei o quê, né? Os relatos, assim, são bem bacanas, assim, né? Bem, que a pessoa nunca imaginou, nunca se viu, né? E eu pedalei com a Silvia também esses dias, né? Daqui de Guaí. E ela também, mesma coisa. Silvia, fecha o olho. Confia em mim. Foi a mesma coisa. Mariane do céu! Que negócio ruim, que estranho, diferente. Então, eu fiz isso. Hoje foi um dia que eu fiz isso. Eu estive de atleta e sendo conduzida e fechei os olhos por alguns momentos. Ô Mariane, se você quiser falar do seu parceiro aí, do Marcelo, divulgar a empresa dele, pode divulgar, tá? Fica à vontade. Eu não tenho esse grilo não, tá? Aqui é um canal, né? É um trabalho pessoal, é um projeto pessoal meu. Então, assim, pode divulgar. Meus convidados estão abertos para divulgar quem apoia eles, tá bom? Fica à Tá. vontade, hein? Então, esse parceiro, né, que cedeu, né, que emprestou a bike, né, para estar fazendo isso, é o Marcelo, da Ciclo Ravena, né, uma loja de bicicleta que é referência, né, uma loja de referência bem conceituada, né, eles têm equipe, né, o pessoalzinho dele que também está aí pedalando, competindo, às vezes no cenário nacional, o filho dele que trabalha com a questão de avaliação, né, então é uma loja, assim, uma equipe bem bacana, né, um pessoal bem bacana que desde quando eu estou no ciclismo eu conheço, né? E depois, quando eu entrei no paraciclismo, começou a dar uma força pra gente, bem legal mesmo. Vale a pena conhecer também a loja dele, quem quiser. Tá bom. Pessoal, tá aqui embaixo, viu? O logotipo aí da empresa aí do Marcelo, tá? Mariane, gostaria de agradecer, tá? O convite de você ter aceito. Você está participando aqui do Papo Direto. Ter deixado seus afazeres aí um pouquinho de lado, né? A gente sabe que o ritmo de vida é muito corrido e tá participando aqui, tá ajudando aqui com o canal. Tá bom? Me coloco à disposição, tanto como programa Papo Direto, como Henrique Setani, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Te agradeço mesmo de coração aí. Agradeço o convite, né? Agradeço a quem está assistindo aí. E deixo, né, minhas redes sociais, né, para quem quiser conhecer mais, para quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, né? Estou sempre muito aberta para isso, né? Mariane Ferreira, né? Meu Instagram, Mariane underline Ferreira, underline ponto, e meu Facebook, Mariane Ferreira. Tá bom. Pessoal, tá embaixo aí, tá? Instagram, Facebook, que mais, Mariane? Tá bom? Então tá bom. E Henrique, inclusive, né? Eu gostaria de destacar que a minha filha, né? Ela tem um canalzinho no YouTube, é o Joane e Sua Turma. Então, também para quem quiser conhecer aí o canal dela, canal infantil, a gente tem feito um trabalhinho bem legal ali com vídeo para as crianças, né? Aí eu deixo aí tá na descrição aí, né? Quem quiser conhecer. Não, já tá embaixo já. Enquanto você tava falando, já tá rodando aqui, tá? Pessoal, então, ó, curte lá, tá? Joana e sua turma, né, Mariane? Isso, Então tá bom. Eu vou lá me inscrever depois, viu? tá Tá? joia. O programa Papo Direto fica por aqui e até o próximo programa.